Abra sua Bíblia no Salmo de número 75. Salmo 75. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, só Tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor pode saciar, fortalecer e transformar nosso coração cansado. Fale ao nosso coração, desvenda aos nossos olhos, para vermos as maravilhas das Tuas mãos e assim rendermos a Ti todo o louvor que lhe é devido. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Nos filmes que retratam o sistema judiciário americano, talvez você já assistiu algum filme que mostre aquele momento em que as pessoas estão ali no recinto e vai proceder ao julgamento de um réu. Então, todos estão ali esperando, de repente, entra um oficial ou um funcionário ali do tribunal e avisa que está adentrando ao recinto o meritíssimo juiz fulano de tal, doutor fulano de tal. E aí o juiz entra, todo mundo fica em pé, e quando o juiz toma o seu assento ali no tribunal, todo mundo então se assenta. Uma atitude de respeito a uma autoridade. Não sei se no sistema judiciário brasileiro é assim também, eu creio que deve ser. Eu lembro aqui dos filmes, né? Este salmo, ele descreve uma cena assim. O salmista Asaf, ao escrever este salmo, ele tem em mente Deus como supremo juiz de toda a terra, que adentra ao recinto do seu julgamento, e então ele descreve a seguinte cena. Acompanhe comigo, aí olhando na sua Bíblia. No versículo 1, um arauto anuncia a entrada do juiz do tribunal. No versículo 1 nós vemos isso. Ele anunciando a entrada do juiz. Depois do verso 2 ao verso 5, o juiz declara como ele presidirá o tribunal. Depois, o arauto novamente fala, enaltecendo a justiça do juiz, versículo 6 a 8. Em seguida, alguém, possivelmente alguém que recebeu uma sentença favorável, ou que foi absolvido pelo juiz, essa pessoa então cheia de alegria, declara
a sua alegria pelo que o juiz lhe fez. Verso 9. E por fim o verso 10 encerra mostrando que o juiz declara a sua presença sobre a sua justiça, sobre o ímpio e sobre o justo. Ele declara a sentença dele sobre o ímpio e sobre o justo. E assim encerra o salmo. É uma cena jurídica que nós temos aqui. O juiz está presente. E eu quero falar com você nessa ocasião justamente sobre isso. O supremo juiz está no seu tribunal. E esse juiz é Deus. O supremo juiz está no seu tribunal. Este salmo de Asaf, ele foi composto, conforme nós vemos no título, segundo a melodia Não Destruas. Nós não sabemos exatamente como era essa melodia, mas ela aparece no Salmo 57, Salmo 58 e 59, que nós já vimos, nós já estudamos estes salmos. E a julgar pelo conteúdo deste salmo, pela temática destes salmos, que trazem essa melodia Não Destruas, essa melodia aponta para uma situação em que o salmista esperava pela intervenção da justiça de Deus na sua vida. E aí então ele busca a Deus, mostrando assim que o próprio Deus está governando a criação, governando o mundo, e por isso mesmo os ímpios serão punidos, e os justos jamais serão abandonados por Deus, porque Ele é o justo juiz. Então, como supremo juiz do universo, Deus, Ele é digno de toda reverência. Assim como num tribunal, ou muito mais, se num tribunal humano as pessoas se levantam em respeito ao juiz ali presente, muito mais respeito, muito mais reverência devemos ter na presença de Deus. E eu listo aqui três motivos pelos quais Deus é digno da nossa reverência. O supremo juiz, ele é digno de ser reverenciado, primeiramente, por seus feitos maravilhosos. O versículo 1 abre o salmo dizendo: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Deus é digno de todo louvor. O supremo juiz é digno de todo louvor, porque todas as obras do supremo juiz são maravilhosas, são perfeitas. Deus não erra nos seus vereditos, Deus não erra nas suas decisões, Deus não erra nas suas ações. E o salmista, tal como um oficial de justiça ali anunciando a entrada do juiz, ao abrir este salmo, ele o faz apontando para Deus. A adoração do salmista concentra-se em Deus e aponta para Deus. O salmista dirige o seu louvor a Deus. O senso da presença de Deus na vida deste homem, na vida de Asaf, enche o seu coração da mais profunda gratidão. E aí ele repete: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Ele repete a expressão de gratidão para enfatizar que ele estava agradecido, ele trazia gratidão em seu coração. E juntamente com essa postura de gratidão, Asaf também diz que ele invoca a Deus, e invocamos o teu nome. Invocar o nome do Senhor não significa que Deus está longe e nós precisamos chamá-lo para que ele venha em nossa direção. Invocar aqui é no sentido de eu vou declarar em quem está a minha confiança. E eu invoco o nome do Senhor para que as pessoas saibam quem é o meu Deus e para quem eu dirijo a minha adoração. E justamente isso que ele completa ao dizer que ele declara as maravilhas que Deus havia realizado. E declaramos as tuas maravilhas. Essas duas ações, de invocar o nome do Senhor e de declarar às pessoas o que Deus havia feito na vida dele, demonstra a gratidão do servo de Deus. Invocar no nome de Deus é invocar o próprio Deus.
é pedir para que o próprio Deus esteja agindo. Declarar as suas maravilhas é chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção dos homens, para o que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, a adoração comunitária é algo importantíssimo, e este versículo mostra isso para nós. Observe que a frase, o versículo, ele está no plural. Graças te damos, invocamos, declaramos. Porque a adoração a Deus é algo que se faz na comunidade, comunitariamente falando. A igreja reunida para adorar ao Senhor. Um adorador não deve andar sozinho, um adorador tem que estar ao lado de outro adorador do Senhor. Porque passaremos a eternidade adorando a Ele, na mais perfeita comunhão. Mas é importante observarmos aqui que a verdadeira adoração concentra-se no Senhor, não em nós. Ou em nossos problemas pessoais, ou em nossas necessidades que acreditamos ter. Hoje em dia vemos muito isso acontecendo. Igrejas se reunindo, e aquilo que eles chamam de louvor, nada mais é do que reclamação diante de Deus. Não é louvor, é reclamação. Senhor, me dá isso, porque está faltando isso na minha vida. As pessoas confundem. As pessoas põem o foco em si, no que elas fazem, ou no que elas necessitam. Em vez de pôr o foco na glória de Deus, em vez de glorificar ao Senhor, em vez de exaltar ao Senhor. Nós devemos levar a Deus as nossas petições em oração. Mas quando nos reunirmos para adorar o Senhor, nós devemos expressar a nossa gratidão a Ele. E por que isso é importante de ser feito de forma comunitária? Porque se tem uma coisa que nós somos, é murmuradores, reclamões, chorões. Mas quando a gente está do lado de alguém que está agradecendo a Deus, louvando a Deus e rendendo graças ao Senhor, nós nos constrangemos também a agradecer a Deus. E a atitude de um irmão agradecido a Deus, de um irmão que é cheio de gratidão a Deus, abre os nossos olhos para ver as maravilhas que Deus tem feito também por nós. Por isso que é importante estarmos juntos. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, fala que nós não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, mas nós devemos estimular-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. E em seguida, no verso 25, fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, admoestemo-nos uns aos outros, façamos admoestações. Estimulamos o amor e a prática das boas obras, estimulamos a gratidão nos nossos irmãos, quando nós também trazemos palavras de gratidão em nossos lábios. Você já ficou do lado de uma pessoa que é murmuradora, que vive reclamando da vida? É uma chatice, não é mesmo? É uma chatice. Mas e quando você é o murmurador? E quando você é o reclamão, o chorão? Você está do lado de alguém que está louvando a Deus, bendizendo ao Senhor pelas maravilhas que Deus tem feito na vida dele. Se você é um crente de verdade, naquela hora você vai dizer assim: meu Deus, como eu sou egoísta, como eu sou murmurador, como eu tenho pecado contra o Senhor. Agora, se você não é crente, você vai agir assim: esse cara quer se aparecer? Ele está desdenhando do meu sofrimento? Ou então você vai ficar com inveja da pessoa, né? Esse aí é abençoado por Deus mesmo, né? Isso não é atitude de crente não, tá, irmãos?
mas nós devemos estar juntos, para juntos estimularmos a gratidão uns nos outros, e assim agradecermos a Deus, louvarmos a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós. Assim como o salmista repetiu a gratidão aqui no verso, graças te damos, Senhor Deus, graças te damos e rendemos, né, ele diz, né, no verso, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Assim como ele repetiu, nós devemos repetir, exercitar a gratidão constantemente em nossas vidas. Porque um coração agradecido a Deus, um coração agradecido a Deus, o louvará com alegria. Um coração agradecido a Deus sempre será humilde. Sempre será humilde. Veja uma pessoa arrogante. Uma palavra que dificilmente essa pessoa arrogante consegue dizer é muito obrigado. Se sair um obrigado da boca dela, dessa pessoa, você já fica até assustado. Um muito obrigado, você quase tem um infarto, né? Porque a pessoa não diz. O arrogante não reconhece. Ele não tem gratidão no seu coração. Ele não tem gratidão no seu coração. Ele acha que as pessoas têm que fazer por ele. Tinham que fazer mesmo. Porque ele merece. A gratidão é a memória do coração. Um coração agradecido a Deus sempre trará também um louvor genuíno, alegre na presença do Senhor. Graças te rendemos, ó Deus. O segundo motivo pelo qual o supremo juiz deve ser reverenciado está no verso 2 a 5. E o motivo é pela sua autoridade incontestável. Filhos contestam a autoridade dos pais, batem de frente, né? Contestar, né? Parece que é usando a testa mesmo, né? Batendo de frente, né? Contestam a autoridade dos pais. Cidadãos contestam a autoridade dos seus líderes. Pecadores contestam a autoridade de Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus não fez o que deve? Quem sou eu para ensinar Deus a agir, né? Mas tem muita gente agindo assim. Por que Deus não fez assim? Por que Deus não impediu aquela tragédia? Por que Deus não impediu essa enfermidade? Mas nós precisamos entender que a autoridade de Deus, ela é incontestável. Ninguém pode chegar diante de Deus dizendo, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor fez as coisas assim? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? O Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Irmãos, contestar a autoridade de Deus é a maior demonstração de loucura, porque Deus, ele é incontestável, as ações dele sempre são perfeitas, ainda que não nos sejam agradáveis, mas sempre são perfeitas. O juiz adentrou então o recinto, volte à cena lá do tribunal, o juiz adentra o recinto, ele se assenta na sua poltrona ali na sua cadeira de onde ele vai conduzir o tribunal. Então ele dirige a sua palavra cheia de autoridade a todos que estão ali presentes. O martelo dele, quando bate, todo mundo faz silêncio. Quando ele diz ordem no tribunal, todos se calam. E ai dos que não se calarem, serão presos. Esse é um tribunal humano. Mas no tribunal de Deus, ninguém ousará levantar a voz.
quando estiverem todos diante do tribunal de Deus, ninguém ousará levantar a voz. Os que hoje contestam, os que hoje duvidam, os que hoje zombam da autoridade de Deus, naquele dia tremerão de medo, se calarão na presença dele e abrirão a sua boca quando Deus mandar. O silêncio naquele dia diante do Senhor será algo assustador para aqueles que não estão em Cristo. Mas quando Deus der a sentença dele, o que se ouvirá será choro e ranger de dentes. Quando a sentença de Deus contra o ímpio for dada, o que se ouvirá será gritos de desespero. Nestes versículos nós vemos que Deus, do seu santo trono, Ele profere palavras que indicam primeiramente que Ele é quem preside o tribunal celeste. No verso 2 ele diz: hei de aproveitar o tempo. A tradução dessa frase lá no hebraico, ela traz a ideia de eu vou ajuntar o povo, eu vou ajuntar a assembleia. Essa é a ideia. Quando fala que hei de aproveitar o tempo, pode ser traduzido também como eu vou ajuntar a assembleia, eu vou reunir a congregação dos fiéis para adorarem, para me adorarem. Deus fará isso. No dia da volta do Senhor Jesus, a igreja será reunida na presença do Senhor. E então adoraremos ao Senhor por todo sempre. A igreja de Cristo estará ali adorando ao Senhor por todo sempre. Mas o ímpio estará também padecendo por todo sempre. E Deus não perde tempo. Ele aproveita o tempo. Hei de aproveitar o tempo. Deus sabe a hora certa de agir. Essa declaração de Deus também nos mostra que Ele julga retamente e Ele sabe como decidir as coisas. Ele não perde o seu tempo. E nós, seus filhos e servos, devemos ser pacientes, aguardando o tempo de Deus estabelecer o seu juízo. Há pouco, na oração do nosso irmão Gilmar, quando intercedia pelas pessoas, pelas vítimas lá da tragédia de Brumadinho, eu fiquei pensando, enquanto ele orava, eu estava ali lembrando da outra tragédia que aconteceu há alguns anos atrás, também lá na região de Mariana, a mesma empresa, e até hoje ninguém foi punido. Até hoje, os que foram prejudicados pela irresponsabilidade daquela empresa, não foram indenizados. Mas sinceramente tem indenização que não dá vontade nem de receber. Imagina você receber a indenização por um pai, por um filho, uma esposa que você perdeu numa tragédia. Que dinheiro pagaria essa tragédia? E aí a gente pergunta, quando é que esses irresponsáveis serão responsabilizados? Quando é que as autoridades tomarão providência e porão na cadeia? Não importa o dinheiro que ele tenha, põe na cadeia o responsável ou o irresponsável que permitiu essa tragédia acontecer. E a gente clama por justiça. E a gente clama para que a justiça seja feita. Queridos, aguardemos a justiça de Deus. Aguardemos Deus agir, porque Ele aproveita o tempo, Ele age no tempo certo, e a sentença dEle não falha. A sentença de Deus não é injusta, a sentença de Deus não deixa o pecador impune. E nós tomemos isso como uma verdade também para nós, porque nós não podemos viver de qualquer jeito. Fomos salvos por Cristo, recebemos de tempos em tempos recebemos a orientação da palavra de Deus para vivermos
da forma como Ele quer que vivamos. Nós não podemos levar em brincadeira a santidade de Deus. Ele vai aproveitar o tempo, Ele vai reunir todos e todos prestarão contas a Ele. No verso 3 nós vemos que Ele é quem sustenta toda a criação, tudo está nas mãos de Deus. Ele sustenta a criação, e por isso mesmo, como dono de tudo que existe, este Deus que rege a sua criação com tamanho poder e autoridade, é o Deus que julgará com retidão todos os homens. Porque tudo pertence a Ele, e um dia tudo será ali apresentado a Ele, e contas serão prestadas a Ele. No verso 4 a 5 nós vemos que Ele é quem triunfará sempre. Não importa quanto pareça que os ímpios estejam prevalecendo. No Salmo 73, nós vimos o salmista Asaf, o mesmo que escreveu o Salmo 75. Asaf estava perturbado ao ver que o ímpio estava se dando bem nessa vida, enquanto ele, como servo de Deus, só se dando mal, não tinha o que os ímpios têm. E ele começou a invejar os ímpios, até que ele entrou no santuário de Deus e atinou com o fim dos ímpios. Ele diz: como eu sou um louco invejando os ímpios, olha o fim que esses homens terão. Porque o fim que o ímpio terá será terrível, ainda que hoje o ímpio levante a sua cabeça, né? Como diz aí o verso 5, não levanteis, verso 5, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. A ideia aqui do salmista, a descrição do salmista aqui, é a de um boi, de um touro bravo, que ele levanta a cabeça dele, olha para o seu alvo, e então baixa a cabeça, arranha a terra ali, né? Raspa a terra com a sua pata e vem bufando para cima do seu alvo. O ímpio muitas vezes age desse jeito, parece um touro bravo. Mas o salmista diz: não levante a sua força, que você não sabe com quem que você está lidando. Não meça forças com Deus, você não sabe com quem você está lidando. Não fale contra a rocha com R maiúsculo, está se referindo a Deus. Cristo é a pedra angular, é a rocha de tropeço. Os que não creem nele, tropeçam nele. Os que creem em Cristo, edificam as suas vidas sobre a rocha que é Jesus. Mas o ímpio, ele bate de frente. É como um louco que vê uma rocha enorme na sua frente, e aí ele pega o carro e acelera o carro com toda a força para que o carro vá na direção daquela rocha. Quem é que vai sobreviver? Quem é que vai resistir à pancada? A rocha ou o louco no seu carro? Obviamente a rocha. A rocha sequer vai trincar. O louco vai se espatifar todo na rocha. Não meça forças com Deus. Não meçamos forças com Deus. É loucura alguém zombar de Deus e provocar a ira de Deus. Porque o que não falta para Deus é poder. E por isso mesmo, a um ele abate e a outro ele exalta. Como nós vemos no verso 10. Por todos esses motivos, a autoridade de Deus, ela é incontestável. Eu não sei o que você tem vivido ultimamente, o que você tem passado ultimamente, mas uma coisa que você e eu não podemos jamais fazer é contestar Deus, é contestar a autoridade de Deus sobre nós. Senhor, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz aquilo? Por que o Senhor não fez desse jeito? Quem somos nós para contestarmos a Deus? Isso é prova de loucura, é prova de estupidez da nossa parte. Quem sou eu para dizer a Deus o que Ele fez, ou o que Ele deve fazer, ou como Ele deve fazer as coisas? Warren Wiersbe diz o seguinte: se esperamos
que o Senhor receba as nossas palavras de louvor, devemos prestar atenção em sua palavra da verdade, enquanto é lida, cantada e pregada. Você deve ter entrado aqui hoje, esperando Deus ouvir a sua oração. Que bom, você veio no lugar certo. Você está buscando a pessoa certa, que é Deus. Mas você espera que Deus ouça a sua oração, mas você está ouvindo a palavra de Deus, que está sendo pregada desde o primeiro minuto desse culto? Foi lida, exposta, cantada, a oração foi com base na palavra, a intercessão foi com base no que a Bíblia nos manda fazer. Você está ouvindo o que a palavra de Deus diz? Quantas vezes você já olhou para o relógio para ver quantas horas são? Para saber se o pastor está falando menos que semana passada? Opa, já está na metade do salmo, daqui a pouco ele termina. Ou você já deu uma pesquisada aí no WhatsApp para ver quem é que está chamando você aí agora? Ou você, com a desculpa de estar lendo a Bíblia no celular, aproveitou para dar uma olhadinha para ver qual foi o placar do jogo do seu time, agora há pouco? Ou você está aqui, existe missa de corpo presente, né? Mas existe também culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá não sei aonde. Você quer que Deus ouça as suas orações, mas você tem ouvido a palavra de Deus? Quando você lê a Bíblia, ontem falávamos sobre isso com alguns irmãos, nós temos que aprender a ler a Bíblia, não para adquirir conhecimento apenas, não para decorar textos e adquirir conhecimento, saber quem é que foi pai de quem é que gerou quem, ou quando é que aconteceu tal coisa. Isso tudo é importante. Se há uma coisa boa de você fazer, é conhecer a Bíblia. Mas conhecer por conhecer, não é esse o objetivo da palavra de Deus. A pergunta é, toda vez que você abre a Bíblia, a pergunta que você tem que fazer é: o que neste texto que eu estou lendo, estudando, meditando, o que na minha vida tem que ser mudado de acordo com esse texto? Nós precisamos aprender a ler a Bíblia para transformar o nosso coração. Nós precisamos aprender a ouvir um sermão para transformar o nosso coração, para transformar nossas atitudes, para transformar os nossos pensamentos. Não, eu vou na igreja hoje, eu vou buscar a minha bênção. Vou lá buscar a minha bênção hoje. Ok, ainda bem que você veio na igreja. Mas talvez a maior bênção, talvez não, com certeza a maior bênção que você vai receber hoje é: aprenda a ouvir a voz de Deus na palavra dele. E ouvindo a voz de Deus na palavra dele, aprenda a confrontar o seu coração e a ver o que está errado na sua vida e o que tem de ser mudado na sua vida para ser de acordo com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus transforme o seu coração. Para isso você tem que ouvir a voz de Deus. E ouvir aqui é no sentido de atender, de crer, obedecer. Aí eu já li a Bíblia 20 vezes, certo? E dessas 20 vezes que você leu a Bíblia, o que foi transformado na sua vida? Se você é casado, pergunte para sua esposa: querida, o que mudou na minha vida depois que eu disse que eu me converti a Cristo Jesus? O que mudou na minha vida? Ou então, o que mudou na minha vida do mês passado para cá? Tive alguma mudança? Querido, você vê alguma mudança na minha vida de um mês para cá? Pergunte para os seus filhos. Filhos, queridos, meus rebentos, alguns são berrentos, né? Meus rebentos, digam-me, o papai está diferente? Eu sou um homem mais calmo. Eu deixei de falar certas palavras. Vocês estão vendo mudança na minha vida?
Se de repente a resposta for, não estou vendo diferença nenhuma, não desanime, meu irmão. Mudar dá trabalho, transformar dá trabalho. Por isso que a gente precisa de um milagre de Deus, a gente precisa de Jesus. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque não é a gente que muda. Qualquer mudança que eu fizer na minha vida, em pouco tempo, regime mostra bem isso pra gente. A gente faz regime, 1 mês, 2 meses, perdeu 10 quilos ali, ó, maravilha e tal. Em pouco tempo, os 10 quilos parece que voltam com mais 10. Né? Por quê? Porque a gente precisa não só de força de vontade. Nas questões espirituais, força de vontade não tem valor nenhum. Nas questões espirituais, só Deus, só Jesus, só Ele pode fazer essa mudança em nossa vida. Por isso que nós temos que ouvir a palavra dEle. Quando o juiz supremo fala, todo mundo se cala para ouvir o que Ele tem a dizer. Por fim, irmãos, outro motivo pelo qual Deus, o supremo juiz, deve ser reverenciado, está no verso 6 a 10. Por sua justiça implacável. Basicamente tudo que nós já falamos. Esses versículos resumem essa ideia. Pela justiça de Deus que é implacável. Se eu não posso questionar a autoridade de Deus, muito menos eu posso aplacar a justiça de Deus. Ontem, quando estávamos ali na praça, evangelizando, nós dizíamos ali, todos os que estavam ali, cada hora um trazia a palavra, nós dizíamos às pessoas: quem é o seu pior inimigo? Tem gente que fala, é o diabo. Aí alguns mais, vamos dizer assim, mais afetados pelas ideias humanistas, né, vai dizer assim, não, o meu maior inimigo sou eu mesmo, porque sou eu, né? Sim, são inimigos terríveis, mas o pior inimigo que o ser humano tem, se ele não é um servo de Deus, se ele não é convertido a Cristo Jesus, se ele não é lavado e redimido no sangue de Cristo Jesus, se ele não foi transformado num filho de Deus, o pior inimigo que o ser humano tem é o próprio Deus. Romanos 5, versículo 10 e 11 nos mostram isso. Éramos inimigos de Deus, até que Ele se reconciliou conosco por meio de Cristo. Ninguém, senão o próprio Deus, poderia aplacar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus contra o pecador exige reparação, exige a condenação do pecador, exige que o pecador seja lançado no mais profundo do inferno. Quem poderia livrar o pecador de uma situação como essa? Somente o próprio Deus. Somente Deus poderia aplacar a sua justiça. Cristo na cruz do Calvário, o Deus Filho, o Deus encarnado, Ele aplaca a justiça de Deus, Ele segura a justiça de Deus, que deveria recair sobre nós, a ira de Deus que deveria recair sobre nós, Jesus a aplacou. Porque só Deus pode aplacar a ira de Deus. E se alguém me pergunta se Jesus Cristo é Deus, essa é a maior prova. Porque que ser humano algum poderia segurar a ira de Deus? Só Jesus. Porque Ele é Deus. E Ele aplaca a ira de Deus contra nós. Mas a ira de Deus recaiu sobre Jesus. A ira que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Jesus. Jesus derrama sobre nós a sua justiça,
Estamos agora revestidos com a justiça de Deus. Mas aqueles que não estão revestidos com a justiça de Deus, com a justiça de Cristo, com a santidade de Cristo, sofrerão o outro lado da justiça de Deus, que é o derramamento da sua ira, trazendo-lhes a condenação. E o salmista deixa isso claro, ele diz no verso 6, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto, que vem auxílio. Não é no plano horizontal, não é dali, não é de lá, que vem o nosso socorro, que vem o nosso auxílio. O nosso auxílio vem no plano vertical, vem de Deus. O próprio Deus veio e aplacou a sua ira contra nós, na pessoa de Jesus. Por isso, meus irmãos, voltando ao primeiro ponto desse sermão, o que deve haver em nossos lábios é gratidão a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse por Jesus, estaríamos todos hoje condenados ao inferno. Se não fosse por Jesus, hoje a justiça de Deus sobre nós seria derramamento da ira de Deus para nos punir por toda a eternidade, porque era isso que merecíamos. Mas veio Jesus. O auxílio veio dos céus, o socorro veio dos céus, e Jesus nos salvou. Ele virá e abaterá o perverso. Enquanto isso, ele exaltará o humilde. Verso 7 nos diz isso. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. A Bíblia diz que do seu cálice, no seu cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Ou seja, aí é uma figura da ira de Deus. O ímpio, ele não deve esperar nada de bom da parte de Deus, porque o que virá da parte de Deus para o ímpio é o inferno. E como alguém disse, esse mundo, essa vida, será o único céu que o ímpio terá, e o único inferno que os filhos de Deus conhecerão. Porque para nós Cristo prometeu, nessa vida teremos tribulação, teremos aflições. Mas para nós Ele prometeu, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou para junto do Pai preparar-vos um lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Essa vida é o único céu que o ímpio terá, e o único inferno que o crente sofrerá. No Salmo 111, verso 10, o salmista diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o princípio da sabedoria. O seu louvor permanece para sempre. Asaf, ao ver o que está reservado para os ímpios, lá no Salmo 73, verso 17, ele tomou a seguinte decisão: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei o Deus de Jacó. Verso 9. Ao falar do Deus de Jacó, ele está falando do Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com seu povo. E porque Deus fez uma aliança conosco em Cristo Jesus, nós estamos salvos por toda a eternidade. Se isso não for motivo para você louvar a Deus, se isso não for motivo para você reconhecer a justiça de Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida, lamento, mas nada mais será capaz de produzir esse reconhecimento em seu coração. E se você estiver buscando algo de Deus, que não seja a salvação, a sua salvação eterna, eu digo para você que você está perdendo o seu tempo. Porque nós podemos ter todas as coisas desta vida, todas as
bênçãos dessa vida, mas partirmos sem Cristo, partirmos para a eternidade sem Cristo, ganhamos o mundo, mas perdemos a nossa alma. Verso 10, Asaf pensa em si mesmo como um participante da execução do juízo divino sobre os perversos. Ele diz assim, ali, né? Como que ouvindo Deus dizendo: abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Tanto o ímpio quanto o justo tem força, mas a força de um será abatida, e a força do outro, do justo, será exaltada, porque a alegria do Senhor é a nossa força, como disse Neemias. O fato de que um dia Deus julgará os perversos deve servir de motivação para compartilharmos o Evangelho com eles. E o fato de um dia o povo de Deus, aqueles a quem a Bíblia chama de os justos, esse povo será exaltado, deve nos humilhar e dar fé e coragem nos momentos difíceis dessa vida. O fato de saber que Deus um dia vai punir os ímpios e vai castigá-los severamente, os ímpios que vivem fazendo maldade, inclusive para o povo de Deus, deve gerar em nosso coração vontade de compartilhar o Evangelho com eles, de falar do Evangelho para eles. Ah, mas é para salvá-los? Deus é quem sabe. Mas nós deveremos falar do Evangelho, mostrar para eles a verdade, até mesmo para que eles saibam que na rota que eles estão seguindo, eles vão colidir com a rocha que é Jesus, e sofrerão terrivelmente. E o fato de sabermos que nós um dia seremos exaltados, no dia da volta de Cristo, seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado para estarmos com Ele na glória eterna, deve conduzir-nos hoje, deve conduzir o nosso coração em humildade na presença do Senhor. Porque a bem da verdade o que merecíamos é o que os ímpios receberão. Mas Deus, por sua misericórdia, nos salvou e nos deu aquilo que Cristo mereceu por nós na cruz. Não há merecimento nosso, só Cristo merece. Por esse motivo mesmo, também devemos, como Asaf, nós devemos lembrar que no dia do Senhor Jesus estaremos com Ele, julgando os ímpios. Lá em 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala que a igreja participará desse julgamento. Tal como Asaf, aqui no versículo 10, na presença do juiz, participando ali da sentença, da mesma forma a igreja participará do julgamento do mundo. Nós veremos ali os ímpios sendo julgados por Cristo. Estaremos ali com Ele. É a igreja que julga o mundo. Tal como Asaf, no seu coração e lábios devem ser cheios de louvor a Deus, pois a nós Ele revelou a sua justiça em forma de misericórdia e não de ira. A justiça de Deus na nossa vida veio trazer a misericórdia de Deus e tornar-nos justos como Cristo é justo, para que possamos então entrar na glória eterna, revestidos pela justiça de Jesus. A justiça foi feita em nós, mas para a salvação. Para os ímpios, a justiça de Deus será executada para a condenação. Encerrando, Deus é o juiz supremo, de quem nada e ninguém escapa. Ele próprio justifica e salva a quem quer, como também estende a sua ira contra os pecadores. Em Mateus 23, versículo 12, nós lemos:
para nós, hoje, permanece o princípio válido de que todos quantos se exaltam serão humilhados. Lá em Mateus 23, versículo 12, nós lemos isso, que aqueles que se exaltam, vamos ler ao texto? Aqueles que se exaltam na presença de Deus serão humilhados, enquanto os que se humilham serão exaltados. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Lembremos sempre disso. Na presença do juiz supremo, só a justiça dele prevalecerá. Só a justiça dele prevalecerá. Que Deus nos abençoe. Amém.